Agradecemos mais uma vez a Tua graça e a Tua misericórdia para com cada um de nós, Senhor. Assim, continua derramando a Tua graça em nossas vidas, Pai. Nos usa, meu Senhor, como Teus vasos. Somos vasos de barro, Pai. E assim, meu Senhor, sabemos que somos imperfeitos, mas o Espírito Santo, meu Senhor, que provém de Ti, em nome de Jesus, habita em nós. E nós Te agradecemos esta dádiva, esta graça, Pai. Continua aperfeiçoando a obra em cada um de nós. E assim Te rogo, meu Senhor, continua aperfeiçoando naqueles que amamos, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, aqueles que nos rodeiam, a amada igreja, a noiva de Cordeiro, e até aqueles que estão longe, Pai. Nos dá a porta aberta para ministrarmos a Tua palavra antes da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja, para que mais e mais homens e mulheres temam o Teu nome, creiam o Teu nome, Pai. Abençoa Teu servo, Teu vaso, escolhido na eternidade para ministrar, aleluia, nesta noite, e dá-nos ouvidos para ouvir a Tua palavra, Pai. Te rogo em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, em especial ao pastor Márcio, pastor dessa congregação. Deus abençoe ricamente. Os irmãos podem tomar assento. Nós, muita alegria, estamos aqui nessa noite. E já fazia um bom tempo que a gente não tinha oportunidade de estar aqui na Quara, nessa congregação aqui, que é uma congregação já bem antiga. E aqui vemos os irmãos cultuando a Deus, e tem sido uma bênção. Deus abençoe cada um de vocês. E nessa noite, nós queremos ministrar aqui uma palavra que está no nosso coração, e iniciando já o ano de 2025, estamos aí no começo do ano. Muitos já estão aí no seu período de férias, e isso é bom, é louvável, que o homem descanse também, mas a fé, ela permanece. Onde nós estivermos, seja no lazer, seja no passeio, seja aqui na cidade trabalhando, nós permanecemos firmes com a nossa fé, sempre viva. Se Jesus não vem em 2024, aguardamos a sua vinda para 2025. Se Jesus não vier em 2025, estaremos aguardando Ele em 2026. O importante é que nós estejamos prontos e aguardando, irmãos, para que não sejamos pegos desprevenidos numa promessa que Jesus já fez há mais de 2000 anos e ainda é válida, irmãos. Ainda nós cremos pela fé. Que o Senhor Ele vai buscar essa igreja que está aqui cultuando, e também em diferentes lugares no dia de hoje, na noite de hoje. Que Deus abençoe ricamente, para ouvindo aqui os louvores também, e muito alegramos o coração com esses louvores antigos, no auge do seu 78, aí ouvimos, dedilhar o violão com toda a destreza. Isso é maravilhoso. Eu não aprendi, não consegui aprender, mas eu acho que quem tem o dom é um privilégio. Que Deus abençoe o nosso irmão e conceda aí cada vez mais saúde também, para continuar louvando e adorando a Deus. Com o Márcio, que Deus abençoe também a tua vida, o trabalho aqui nesse lugar também. Que Deus abençoe essa obra. E eu sei o zelo que os irmãos têm, cuidado, carinho por cada irmão que aqui congrega. E tem muitos irmãos antigos na fé, que a gente já conhece de longa data na igreja, porque a gente se criou na igreja de Gravataí também, desde pequenininho, desde que me conheço por gente, eu estou na Assembleia de Deus. E até hoje, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, a gente espera ainda junto com os irmãos a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. É um privilégio. Estava ouvindo aqui com o Márcio, tecer alguns comentários, e falando inclusive de fatos e acontecimentos aí que dão sinais da vida de Jesus. Então, a Bíblia todo dia ela está se cumprindo. De alguma forma, a Bíblia todos os dias está se cumprindo. Então, é importante que nós estejamos atentos àquilo que Deus está sinalizando, e a palavra de Deus é o maior norte que nós temos. É através dela que nós conhecemos o tempo, as estações. Jesus não deu data precisa de nada, mas disse para nós nos prepararmos. Louvado seja o nome do Senhor. E o mundo está aí, irmãos, com guerras, com
acontecendo, mas a gente não pode parar, temos que continuar anunciando a Cristo até que Ele venha. É isso que nós fazemos a cada dia, a cada culto, em cada congregação que estamos de Gravataí, nós anunciamos a Cristo e esse ressuscitado. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E você que tem a sua Bíblia, abra ali no Evangelho de João, capítulo de número 9, uma palavra muito conhecida. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 em diante. Aguardar que os irmãos encontrem. Amém. Capítulo 9 do Evangelho de João. Diz assim, a partir do versículo 1: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Pai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Amém. Até aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Entre tantos milagres operados por Jesus, né, irmãos? Muitos cegos alcançaram a cura através das mãos de Cristo Jesus, nos dias em que ele peregrinou aqui na terra. Em especial, esse cego, ele teve uma oportunidade única na sua vida, e dentro dessa oportunidade Jesus operou um milagre na vida dele. Ele, que era um cego, a Bíblia faz a referência e deixa claro, né, que ele era cego desde o seu nascimento, era um cego de nascença. Então nós entendemos, irmãos, por essa palavra, que ele jamais viu, jamais pôde observar, jamais pôde, como nós hoje, né, irmãos, assistir algo, ver algo, contemplar algo. É tão maravilhoso nós colocarmos muitas vezes o olhar numa natureza, num cenário, e nos maravilharmos com aquilo e vermos as grandezas de Deus, né, irmãos? A obra de Deus, ela é um testemunho vivo de que Deus, ele fez todas as coisas, ele fez a terra, ele fez os céus, e nós sabemos, temos certeza, porque vemos as maravilhas que esse Deus fez. Louvado é o nome do Senhor. Então, o ver, irmãos, é algo tão precioso para nós, né? O ser humano, por um bom tempo, ele não viu, né, espiritualmente falando. Por um bom tempo o ser humano esteve cego também, né? Não viu aquilo que era necessário ver, embora com os olhos, né? E Jesus, numa certa oportunidade, ele chama a atenção de alguns discípulos por causa disso. Ele diz assim, né: Mas vós, tendo vista, tendo olhos, vocês não veem. Aleluia. No momento em que ele havia feito um milagre, uma multiplicação de pães, e aqueles homens ainda assim, incrédulos, Jesus chama atenção, porque por vezes é assim que o ser humano ele faz. Ele observa, ele vê, mas ele não enxerga aquilo que precisa ser enxergado. Louvado é o nome do Senhor. Somos que nem aquele moço do profeta, né, que não via, e o profeta teve que orar a Deus e dizer: Senhor, abre os olhos do moço. Ele já enxergava, com os seus olhos ele já sabia o que estava se passando, mas não conseguia enxergar de uma maneira muito espiritual, de uma maneira especial, as coisas que Deus estava fazendo naquele ambiente. Então nós vemos assim que nós muitas vezes sofremos de uma cegueira espiritual. É o que o mundo hoje vive de maneira mais ampla, né? Uma cegueira espiritual. As pessoas não enxergam, não veem, não observam, né? Embora tenham os seus olhos, contemplam, mas não enxergam aquilo que Deus está fazendo. É comum às vezes Deus operar um milagre na vida de alguém, ou dar um livramento, ou muitas vezes abrir uma porta, ou dar uma vitória, e a pessoa não enxerga que foi Deus, né, irmãos? Não enxerga que foi Deus que fez aquilo por ele.
Então muitas vezes o ser humano tem uma dificuldade em enxergar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus Ele faz. Louvado é o nome do Senhor. Bendito Deus. Não era o caso desse homem, que desde o seu nascimento ele não tinha à vista, né? A Bíblia não dá detalhes sobre qual era o seu problema, a Bíblia não diz o porquê ele nasceu assim, a Bíblia não toca, né, nos pormenores da situação desse homem, mas o que o escritor ele frisa muito bem aqui, irmãos, é que os discípulos de Jesus, vendo aquele homem, tiveram já de imediato o seu julgamento. Fizeram um julgamento que era comum às pessoas daquela época, porque por vezes, né, hoje ainda se faz muitas vezes isso, mas para o judeu principalmente, né, quando ele observava alguém passando necessidade, alguém enfermo, alguém que parece que foi um desafortunado, na visão deles aquilo ali era um castigo de Deus sobre a vida daquela pessoa, em função de algum pecado que ela cometeu. Deus glorioso, Deus. Na visão do judeu comum na época era isso. Se você está sofrendo é porque você fez alguma coisa. Jó foi interpelado pelos seus amigos, Deus, e também tinham a mesma ideia e viram Jó sofrer. Não enxergaram o quanto Jó era fiel a Deus, mas no sofrimento de Jó ficaram imaginando que talvez ele tivesse pecado e deveria então pedir perdão. Então nos dias de Cristo ainda existia esse pensamento, ainda esse pensamento ele imperava. As pessoas olhavam para um desafortunado, uma pessoa com uma deficiência física, uma pessoa que passava necessidade, uma pessoa que estava coxa, enfim, e ali já teciam um comentário achando que era Deus que estava castigando aquela pessoa em função de um pecado cometido por ela ou até mesmo pelos seus pais, né? Como que um castigo que fosse de geração em geração alcançando os filhos daqueles que pecaram. Com certeza olhando lá para trás naquela palavra que Deus diz, né? Sobre essa questão, falando que o perdão de Deus vai até a 10ª geração, mas o castigo dele ia até a 3ª ou 4ª. Então muitas vezes aquele pensamento imperava ainda entre os judeus, e quando eles observaram esse homem, a primeira coisa que vem à cabeça: quem pecou? Quem é que errou? Às vezes nos vem uma enfermidade, às vezes alguém de fora tem o mesmo pensamento, já imagina que Deus está nos castigando, irmãos, como se nós estivéssemos nessa terra e não fôssemos sujeitos às coisas também. Nós somos um corpo corruptível, vivemos nesse corpo corruptível, e ele é sujeito a doenças, a enfermidades, ele é sujeito a sofrer lesões, ele é sujeito a muitas coisas, faz parte, herdamos isso da nossa natureza pecaminosa, irmãos. Então, por vezes as pessoas associam também algum infortúnio, alguma coisa com um pecado grave. Não digo que alguém muitas vezes, irmãos, não sofre o dano por causa daquilo que fez de errado. Isso acontece também, mas muitas vezes o homem ele coloca tudo isso dentro dessa conta, a conta de alguém que pecou, fez algo grave e por isso agora está sofrendo a consequência. Mas para Jesus, irmãos, era uma oportunidade, foi o que ele deixa claro aqui nessa palavra. O que Deus fez, parece que Deus é o causador dos males da humanidade, é o que muita gente muitas vezes pensa. Deus fez um mal para esse homem por causa do seu pecado, ou por causa dos seus pais terem pecados. Então muitas vezes a gente coloca Deus como alguém que está executando, o mal no ser humano, cobrando dele algo por causa das suas ações apenas. Às vezes a gente simplifica isso dessa forma, mas não é só isso, irmãos, não é só isso. Jesus viu nessa ocasião uma oportunidade. Por isso Jesus fala para ele assim, quando os discípulos perguntaram quem pecou, eles ou seus pais, para que nascesse cego. Jesus disse: ele não pecou, seus pais não pecaram, portanto não há pecado envolvido, não há nenhum mal que sobreveio por conta do pecado. Aleluia. Então Jesus disse para eles assim, mas, ele disse, foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus.
Então havia uma oportunidade de Jesus mostrar o poder de Deus. Aquele mal na vida daquele homem, a cegueira que aquele homem se encontrava, era uma oportunidade de Deus mostrar o seu poder, o seu amor, a sua bondade, de Jesus mostrar o quanto Ele ama a humanidade, de demonstrar o amor de Deus na vida do ser humano. É isso que Deus quer, irmãos. Ele quer o bem daqueles que lhe buscam, daqueles que lhe amam. Louvado é o nome do Senhor. E é isso que Jesus queria trazer para os discípulos, dizendo: olha, isso não é nenhuma praga, isso não é nenhuma condenação, mas há coisas que acontecem na vida do ser humano, que elas muitas vezes são oportunidades, que pela fé, pela crença, pelo esperar em Deus, o Senhor pode manifestar um milagre, a operação de uma libertação, de uma vitória. Então muitas vezes, irmãos, o mal que sobrevém para alguém, ou aquilo que atinge a vida de alguém, nós podemos considerar sempre que é uma oportunidade de Deus agir. Aleluia, Pai. Deus glorioso, é uma oportunidade de Deus agir. Porque aquele homem estava à beira do caminho, a Bíblia diz que eles estavam de passagem, não foram para visitar aquele cego, não foram lá para conhecê-lo, né? Mas eles estavam de passagem. Jesus estava passando, aleluia. Mas se há uma coisa que chama a atenção de Jesus, Jesus podia passar distraído como os seus discípulos estavam, mas a coisa que chama a atenção de Jesus é justamente a necessidade de alguém. Talvez se aquele homem estivesse bem, né? Talvez com saúde, talvez com dinheiro, talvez com todas as suas posses, talvez alguém diria assim: não, então Jesus não precisava, talvez não olhasse para ele, né? Talvez, mas se ele tiver uma necessidade de salvação, ele precisa. Jesus vai olhar para ele também pela necessidade da salvação daquela alma. Deus de misericórdia. Mas alguém poderia dizer: esse homem não tinha falta de nada, então Jesus passaria direto. Mas no caso daquele homem, não, ele tinha uma necessidade, ele tinha uma cegueira, e isso fazia com que ele não conseguisse trabalhar, não conseguisse ganhar o seu sustento. A Bíblia não fala na idade, em quanto tempo esse homem tinha de vida, declara apenas que ele era desde o nascimento alguém cego. Não é como alguém que perdeu a visão porque ficou, muitas vezes, como, sei lá, né, adquiriu uma enfermidade, ou por causa da diabetes, enfim, né, perdeu a visão depois de muito tempo, depois de ter enxergado um tempo na vida. Não, aquele homem jamais viu qualquer coisa, estava condenado à escuridão se não tivesse se encontrado com Jesus. Mas quando Jesus passou, ele olhou para aquele homem, viu a sua necessidade e quis aproveitar aquela oportunidade de manifestar a glória de Deus. É isso que Jesus disse: essas coisas estão acontecendo na vida desse homem, não é com outro propósito, mas senão o de que se manifestem nele as obras de Deus. Você já pensou de muitas vezes aquilo que acontece na tua vida, e na vida do descrente ele muitas vezes culpa a Deus ainda por isso? O crente não, né? O crente firme com Cristo, ele sabe que as tempestades vão vir, ele sabe que o vento vai bater forte, ele sabe que o mar vai avançar, e a sua casa espiritual precisa estar muito bem sólida, muito bem apoiada. Louvado é o nome do Senhor. Mas o crente sabe que às vezes vão vir reveses, vai vir enfermidades, vai haver lutas muitas vezes conosco, com a família. São coisas que vão se levantar, aleluia. Mas em todas essas coisas nós não perdemos a fé, nós não desmerecemos, nós não desanimamos, mas nós cremos que são oportunidades de Deus manifestar o seu poder, o livramento, a vitória, a graça de Deus ser manifesta na nossa vida. Quando nós glorificamos a Deus, né? Não é quando tudo vai bem, mas nós glorificamos a Deus quando estamos lá no meio da dificuldade. E o Senhor, com a sua mão forte, vai lá e nos dá vitória, nos levanta e faz coisas tremendas por nós. Então Deus é glorificado na minha luta, Deus é glorificado na tua enfermidade, Deus é glorificado na tua necessidade, porque é nesse momento em que as portas do céu se abrem e Deus abençoa a tua vida. Louvado é o nome do Senhor.
Mas nós não precisamos ser ingratos, não podemos murmurar contra Deus por causa das coisas. Aleluia. Devemos permanecer firmes, crendo que se o Senhor quiser, Ele vai operar. Ele vai operar. Deus tem a soberania sobre todas as coisas. E se Ele não quiser, continua sendo Deus. Continua sendo nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Mas sempre, irmãos, quando você estiver enfrentando uma dificuldade, uma luta, alguma situação difícil na tua vida, então entenda que isso pode ser uma oportunidade para Deus agir no teu coração, Deus mudar a situação no teu lar, Deus mostrar para você o quanto Ele é poderoso, né? São oportunidades que Deus nos dá. E o que fazemos neste momento? Glorificamos o Senhor, esperamos nele, confiamos nele na oração e fazemos isso esperando que o Senhor, na sua misericórdia, nos alcance e nos dê uma vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vejo, irmãos, no coração dos discípulos de Jesus, naquele momento, um julgamento em torno da situação daquele homem. E Jesus queria deixar a igreja nas mãos desses apóstolos, desses discípulos. Ele precisava que eles tivessem um outro olhar acerca da necessidade das pessoas. Que eles não olhassem para as pessoas necessitadas, enfermas, né, com a vida muitas vezes desgraçada, não olhassem com um olhar de julgamento, como os discípulos fizeram quanto a esse homem cego, mas que a partir daquele momento eles começassem a olhar com um olhar de amor, de compaixão, né, de misericórdia, que isto era o sentimento que Jesus queria que fosse despertado no coração dos discípulos, dos seus discípulos. Era o que ele queria que eles entendessem. Não importa se pecou ou não pecou, se isso é um sofrimento porque algo que a pessoa fez no passado. Às vezes as pessoas ficam buscando, né, justificativas no passado para dizer o que a pessoa está passando hoje. Não importa o passado para Jesus. Para Jesus o que importa é o presente e importa o futuro. É aquilo que Ele pode fazer hoje por você e é aquilo que a cada dia da sua vida Ele vai continuar fazendo. Aleluia, meu Pai. Mas o meu passado não importa. Aleluia. Quanto aos pecados, o Senhor diz: dos teus pecados, lá no profeta Isaías ele diz: não me lembrarei mais. Deus não faz questão de trazer à tona o passado pecaminoso de alguém, não. O que importa para Deus é o teu presente e o teu futuro, a tua eternidade. É isso que importa para o Senhor Jesus Cristo. E é isso que Ele quer fazer na nossa vida a cada dia. E é isso que Ele quer que nós venhamos a entender, a saber de que para isso Ele nos chamou. Para amarmos, para termos compaixão daquele que precisa. O julgamento não deve imperar no coração do crente. O julgamento não é algo que o crente deva usar, irmãos. Isso só quem vai julgar é Deus. Deus é o grande juiz. É o juiz do trono branco, que a Bíblia fala lá no fim dos tempos, que todos vão passar diante desse trono, receber o seu julgamento. Ele é o juiz, mas nós não julgamos a ninguém, nós não podemos julgar, porque se nós julgássemos a nós mesmos, diz a palavra que nós sempre lemos na Santa Ceia, nós não seríamos julgados, ninguém ia se condenar por isso. Aleluia, mas somos julgados pelo Senhor, porque por amor Ele nos repreende, por amor Ele nos coloca no caminho certo, por amor Ele nos faz andar da maneira correta. É isso que Deus faz. Louvado é o nome do Senhor. E é isso que Deus quer na nossa vida. O julgamento não cabe ao crente, mas a compaixão sim. O amor pelas almas, sim. A compaixão pelo que sofre, sim. E isso pertence ao crente. As demais coisas pertencem a Deus. E o que você deve fazer é amar, orar, ajudar, ter compaixão, é exercer, aleluia, aquele amor que Deus colocou na nossa vida. E isso Jesus precisava. E no capítulo 9 do Evangelho de João, ele ensina para os seus discípulos esta lição preciosa,
Aleluia. Aqueles homens que tinham por cultura julgar alguém por causa da sua situação, agora estavam recebendo uma nova orientação do Senhor Jesus, de acordo com a palavra do Evangelho. Aleluia. O Evangelho do amor, o Evangelho que não é um julgador, mas que é o Evangelho de salvação. É o que Jesus trouxe para nós. Jesus veio para trazer salvação. Glória ao Deus. Muitas vezes os homens gostam de condenar. Às vezes condenamos todo mundo, condenamos quem não está de acordo, condenamos quem não fala o que nós esperamos ouvir, condenamos quem não age como nós agimos e assim por diante. Mas isso não pertence a nós. Nós não fomos chamados por Deus para isso. Deus nos chamou para amar, para socorrer, para ajudar. Aleluia. E era isso que ele precisava ensinar. Deus glorioso. Aleluia. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Essas obras que Jesus disse, convém que eu faça elas enquanto é dia. A noite vem, ou seja, o tempo em que não se poderá fazer mais nada. Mas enquanto é dia, fazemos como Cristo Jesus, trabalhamos. Aleluia, fazemos a obra. Aleluia, levamos o Evangelho de salvação, levamos a oração da fé para aqueles que precisam, sem julgamentos, não importa, né? Ninguém de nós vai pregar o Evangelho para alguém e quer saber primeiro da vida da pessoa, se ela é merecedora ou não da graça. Nenhum de nós deve fazer isso e não fazemos. Nós chegamos para ganhar uma alma, para alcançar alguém com o Evangelho. Não importa o que foi no passado, o que importa é a decisão dela no presente, o que importa é o que ela agora, a partir desse momento, com Cristo, vai trilhar. É isso que Deus bendito. E Deus abençoe a cada um dos irmãos. Essa mensagem que eu quero deixar aqui para a congregação da Coab. E Deus abençoe ricamente o Márcio, o pastor dessa igreja. E eu sei que o Senhor, ao longo de 2025, vai abençoar vocês, vai continuar dando graça, fortalecendo, firmando essa igreja cada vez mais, e ela juntamente conosco, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe e passe a direção, pastor. Vamos orar então, conforme o pastor Márcio nos solicitou. Amém, Jesus. Aleluia. Deus glorioso. Vamos orar a Deus neste momento. Senhor. Inclina a tua cabeça. E se você tem uma necessidade, apresenta ao Senhor. Deus glorioso. Ele é o Deus que pode. Aleluia. Aleluia. Ele é o Deus que pode. Glória seja o nome do Senhor. Amado Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, e mediante a Tua palavra. Nós oramos, Jesus, agora, Pai, por cada necessidade. Alcança a vida dos Teus servos aqui neste lugar, Senhor. Alcança a vida daqueles que estão longe, Pai. Alvo das orações da Tua igreja. Senhor, transforma vidas, Pai. Salva almas. Alcança, Senhor, aquele que precisa, aquele que está caído, aquele que carece, Senhor, do Teu amor, da Tua bondade. Meu Deus, estende a Tua mão poderosa. Nós assim te pedimos, Pai. Oramos por essa congregação, pelo trabalho que é feito aqui neste lugar, para que a Tua graça esteja sempre aqui, Senhor, agindo na vida dos Seus servos, fortalecendo os corações, Senhor, dando força, dando graça. Deus eterno, enchendo-nos da fé que nós tanto precisamos, ó Deus, para continuar firme, Senhor, no Teu caminho. Assim nós rogamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus da glória, Deus eterno. Em pé, irmãos, estaremos pedindo. Eu não sei se o pastor Marcos sabe que a Débora, meu pai, tive o Bruno, 24 anos, era um irmão especial, nasceu especial e partiu especial. E ao longo da vida, houve muito do julgamento. Só que o Senhor, lá nas orações, disse: para que se manifeste a glória de Deus. E ela é testemunha, porque aquela velha pedagogos não mentir junto, né? Não me deixa sozinho. Deus fez, irmão Marcos. Muita coisa que ele menino. É na hora da partida dele, Deus trabalhou, e ele já há 7 anos junto com Jesus, ainda o testemunho dele, solitário, sem voz, ecoa os nossos familiares e amigos e pessoas, para que
se manifeste a glória de Deus através das obras que o Espírito Santo fez nele e faz em nós. Agradecemos a Deus, irmãos, muito obrigado aqui o Sérgio Tombino, nosso irmão, o pastor Marcos conosco, e assim vamos orar, vamos nos despedir. Senhor Deus poderoso, Deus santo, Pai, agradecemos-te mais uma vez, Senhor, os louvores, as orações, meu Senhor, a tua palavra ministrada, Pai, continua nos usando como teus vasos, Senhor, sabemos que as adversidades vêm, Senhor, e como a tua palavra foi ministrada, é para que se manifeste a tua graça, a tua misericórdia, para que se manifeste a tua vontade, também para nos ensinar, para nos corrigir, derramando o teu amor e a tua graça, Pai, nos leva às nossas casas, abençoa as nossas famílias, abençoa a distrital, as nossas congregações, o ano começa, dá vitória a todos os nossos irmãos e irmãs, meu Senhor, nos seus departamentos, que a obra evangelística, Senhor, continue, abre portas, meu Pai, aonde estão fechadas, e tudo, Deus glorioso, nós te agradecemos nesta noite, no nome santo de Jesus Cristo, e assim, amém, em nome de Jesus. Podem se cumprimentar.